causaram um impacto inesquecível na cena musical, tornando-se sinônimos da era disco. Suas harmonias eram hipnotizantes, seus álbuns atemporais e seus talentos como produtores e compositores amplamente celebrados. Mesmo depois do fim do auge do disco, os Bee Gees continuaram criando música e colaborando com artistas de diversos gêneros. Agora, aos 77 anos, Barry Gibb revelou uma verdade que muitos de nós suspeitávamos. Apesar do sucesso massivo e da fama, a vida não foi fácil para nenhum dos Bee Gees. Barry é o último membro sobrevivente, e hoje ele reflete sobre os desafios que enfrentaram e compartilha insights sobre suas vidas e carreiras extraordinárias. Os primeiros anos dos Bee Gees. Os irmãos Gibb nasceram de Hugh e Barbara Gibb em Douglas, a capital da ilha de Man. Barry, nascido em 1946, era o mais velho, enquanto os gêmeos Maurice e Robin chegaram em 1949. Em 1955, a família se mudou para Manchester, onde nasceram seus irmãos mais novos, a irmã Leslie e o irmão Andy. Em 1958, os Gibbs tomaram a ousada decisão de emigrar para Redcliffe, em Queensland, Austrália. Foi lá que os irmãos começaram a se apresentar para ganhar dinheiro extra, sem saber que estavam dando os primeiros passos rumo ao seu futuro lendário. Logo, os irmãos Gibb chamaram a atenção de Bill Good, que os contratou para se apresentar no autódromo de Redcliffe Speedway. As multidões, ansiosas por entretenimento, jogavam dinheiro enquanto eles tocavam, o que levou a um encontro decisivo com o apresentador de rádio Bill Gates. Gates os apelidou de The Bee Gees, combinando suas iniciais com o sobrenome dos irmãos. Na década de 1960, os Bee Gees já estavam gravando música profissionalmente, adotando o nome agora famoso Bee Gees. À medida que o irmão Andy crescia, ele se juntou ao grupo como cantor, adicionando mais uma dimensão ao som único deles. Os irmãos Gibb rapidamente ganharam popularidade por suas harmonias perfeitas e pela habilidade de Maurice de tocar vários instrumentos. Seus primeiros sucessos como Wine and Women e Specs and Specs ajudaram a consolidá-los como uma força crescente na música. No entanto, seu grande avanço aconteceu no final da década de 1960, quando voltaram para a Inglaterra. Foi nesse período que começaram a moldar seu som único, abrindo caminho para seu status lendário no mundo da música. Apesar de alcançar uma fama e sucesso extraordinários, os Bee Gees enfrentaram muitas dificuldades pessoais. Barry, Robin e Maurice Gibb, junto com o irmão mais novo, Andy, lidaram com seus próprios desafios ao longo de suas vidas. Os Bee Gees e as críticas. Em 1997, os Bee Gees participaram do talk show britânico Clive Anderson All Talk. A entrevista tomou um rumo negativo quando Anderson fez piadas sobre suas vozes em falsete e fez trocadilhos com o nome deles, levando os irmãos ao limite. A tensão fez com que eles abandonassem o programa ao vivo. Anos depois, em uma entrevista de 2020 para o The Spectator, Anderson expressou arrependimento sobre a forma como lidou com a situação. Ele explicou que seus comentários foram feitos com a intenção de serem humorísticos, mas reconheceu que seu estilo de conversa, frequentemente cheio de piadas rápidas, não ressoou bem com os Bee Gees. Anderson refletiu sobre o erro, admitindo que seu humor nem sempre tinha o efeito desejado. Esse momento destaca o delicado equilíbrio em entrevistas com celebridades, onde o humor pode facilmente passar para o desrespeito. Mesmo profissionais experientes como os Bee Gees têm seus limites quando se trata de piadas indesejadas. No entanto, apesar desse encontro constrangedor, o legado deles permaneceu intacto, continuando a ser celebrado por suas contribuições significativas
para a música. A saída de Robin Gibb da banda. Como muitos grupos bem-sucedidos, os Bee Gees passaram por conflitos internos. Como o mais velho e frequentemente visto como líder da banda, Barry Gibb frequentemente entrava em desacordo com Robin, que era conhecido por suas poderosas habilidades vocais. Essas tensões, alimentadas por suas ambições e egos diferentes, eventualmente levaram Robin a deixar a banda em 1969 para seguir carreira solo. Robin acreditava que a separação da banda foi resultado das ambições individuais e do orgulho coletivo. Foi uma época em que nossos egos atrapalharam nosso sucesso, e a comunicação simplesmente parou, refletiu. As pessoas ficavam dizendo: "Você é a razão do sucesso do grupo, e ele é o que está fazendo a banda crescer. Então todos acabamos em nossos próprios círculos separados." Durante esse período, Robin se aventurou na carreira solo, embora sem o sucesso que esperava. Enquanto isso, os Bee Gees também tiveram dificuldades para produzir sucessos. Só em 1970, quando Robin voltou para a banda, que o retorno deles começou. O primeiro sucesso nos Estados Unidos veio em 1971 com How Can You Mend a Broken Heart, provando que os Bee Gees funcionavam melhor quando estavam unidos como grupo, em vez de como indivíduos. A investigação do FBI sobre Robin Gibb. Em 1980, Robin enfrentou uma crise pessoal, passando por um amargo divórcio de sua primeira esposa, Molly. Esse período foi marcado pela sua luta contra o vício em anfetaminas. Apesar de viverem separados por algum tempo, Molly acabou buscando uma separação formal, especialmente em relação aos 2 filhos do casal. A situação se tornou mais hostil quando Robin supostamente fez ameaças à equipe jurídica de Molly. Uma das mensagens, citada pelo Irish Central, incluía as palavras assustadoras: "O que você fez é praticamente o limite. Eu contratei um contrato. Agora é uma questão de tempo." O escritório de advocacia relatou as ameaças de Robin ao FBI, o que desencadeou uma investigação sobre o comportamento do cantor dos Bee Gees. No entanto, os advogados de Robin intervieram, explicando que suas ações erráticas não eram sérias e assegurando às autoridades que ele nunca agiria conforme as ameaças, pois isso poderia comprometer sua carreira musical. Eventualmente, Molly e sua equipe jurídica optaram por não apresentar acusações, e o caso foi arquivado. Os Bee Gees e a composição para outros. À medida que o hard rock dominava a cena musical na década de 1980, a popularidade dos Bee Gees começou a diminuir. Apesar de perder o interesse público por suas apresentações e músicas originais, os Bee Gees continuaram discretamente seu trabalho nos bastidores, compondo músicas para outros artistas. Surpreendentemente, os Bee Gees escreveram muitas músicas famosas e queridas que foram interpretadas por outros artistas. Alguns de seus sucessos incluem Heartbreaker, de Dionne Warwick, Islands in the Stream, de Kenny Rogers e Dolly Parton, Immortality, de Celine Dion, Chain Reaction, de Diana Ross, e a versão de Frankie Valli, de Grease, que se tornou icônica após ser destaque no filme de mesmo nome. Barry Gibb também escreveu o hit Mulher em Amor, de Barbra Streisand, e teve um papel significativo na criação de todo o álbum Guilty, o qual coescreveu e produziu. Infelizmente, os Bee Gees já não estão mais conosco, sendo Barry Gibb o único membro sobrevivente. Vamos tirar um momento para refletir sobre as vidas dos irmãos e como cada um deles faleceu, celebrando suas incríveis contribuições para a música. Robin Gibb. Robin Gibb, nascido em 22 de dezembro de 1949, rapidamente descobriu o poder de sua voz única com vibrato e reconheceu seu potencial. Crescendo na ilha de Man,
Ele uma vez disse com confiança a um vizinho que formaria uma banda e ficaria rico com sua música. Um sonho que ele finalmente transformaria em realidade. Como o vocalista principal dos Bee Gees, a voz distinta de Robin se tornou uma assinatura do grupo. Ele também foi um compositor prolífico, coescrevendo muitos dos sucessos dos Bee Gees. Seus talentos iam além da banda, já que ele e seus irmãos coescreveram Only One Woman para The Marbles. No final da década de 1960 e início de 1970, Robin passou brevemente a seguir uma carreira solo durante um período turbulento para os Bee Gees. No entanto, o retorno deles na década de 1970, especialmente com a trilha sonora de Saturday Night Fever, marcou um novo capítulo em seu sucesso. Os vocais de Robin em faixas atemporais como Staying Alive e How Deep Is Your Love foram essenciais para o sucesso do álbum. Ele também colaborou de perto com seus irmãos na composição de todas as músicas originais. Durante a década de 1980, Robin expandiu suas parcerias musicais. Ele coescreveu e coproduziu o álbum Sunrise de Jimmy Ruffin em 1980 e trabalhou com Barry no álbum Guilty de Barbra Streisand, contribuindo significativamente para seu sucesso. Nos anos 2000, Robin lançou um projeto solo com o álbum Magnet. Ele também fez os vocais para a música tema do talk show britânico de comédia The Dame Edna Treatment. Um de seus últimos esforços musicais foi uma homenagem comovente às vítimas do desastre do Titanic, um musical que ele coescreveu com seu filho Robin John. Infelizmente, devido ao seu estado de saúde em declínio, Robin não pôde comparecer à estreia do musical. Robin enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo uma luta contra a pneumonia, o que eventualmente o fez cair em coma. Tragicamente, no dia 20 de maio de 2012, ele faleceu aos 62 anos devido a uma falência renal. Maurice Gibb. Maurice Gibb, nascido apenas 30 minutos após seu irmão gêmeo Robin, em 22 de dezembro de 1949, foi um talentoso músico e compositor por si só. Dentro dos Bee Gees, Maurice demonstrou sua versatilidade, tocando uma variedade de instrumentos, incluindo guitarra, baixo, teclado e percussão. Suas contribuições para os primeiros sucessos do grupo, como Claustrofobia, mostraram seu alcance musical. Na década de 1970, Maurice perseguiu projetos solo enquanto ainda era uma força motriz por trás das músicas de sucesso dos Bee Gees. Ele lançou a faixa Railroad e gravou um álbum intitulado The Loner, que, infelizmente, nunca teve um lançamento oficial. Durante a década de 1980, Maurice trabalhou em várias empreitadas musicais, incluindo Miami, a musical score, que foi usada como tema para um filme promocional de turismo de Miami. Ele também escreveu a música tema Supernaturals para outro filme. Maurice era conhecido por sua personalidade calorosa e amigável, sendo amplamente considerado uma das figuras mais gentis e acessíveis do mundo do entretenimento. Seu irmão gêmeo Robin frequentemente o descrevia como extrovertido e sociável. Maurice gostava de passar tempo com celebridades de alto perfil, como Sir Michael Caine, David Bowie e os Beatles. Ele foi brevemente casado com a cantora Lulu e se inspirou em diversos músicos de rock e country, incluindo os Beatles e os Everly Brothers. Nos últimos anos de sua carreira, Maurice viveu em Miami com seus irmãos. Tristemente, ele faleceu no dia 12 de janeiro de 2003, aos 53 anos, devido a uma parada cardíaca causada por um intestino torcido. Andy Gibb. Embora não fosse oficialmente parte dos Bee Gees, o irmão mais novo dos Gibb, Andy, era um talentoso cantor por si só.
Ele colaborou com seus irmãos em algumas de suas músicas e até se apresentou com eles ao vivo. Infelizmente, sua promissora carreira foi interrompida por sua morte precoce. A carreira de Andy começou na Austrália, onde ele começou a cantar e chamou a atenção com seu primeiro lançamento solo, Palavras e Música. A canção foi um grande sucesso, e logo depois, Andy se mudou para os Estados Unidos para continuar sua carreira musical. Em 1977, ele lançou seu álbum de estreia, Flowing Rivers, que rapidamente se tornou um grande sucesso. Este álbum o catapultou para a fama nos Secrets, Reino Unido e Austrália, tornando-o um dos artistas solo mais populares da época. No entanto, à medida que sua carreira decolava, Andy começou a lutar contra o vício em drogas. Quando estava trabalhando em seu segundo álbum, seu uso de drogas havia se tornado severo. Ele frequentemente faltava a apresentações e sessões de estúdio, e sua situação financeira começou a piorar. Felizmente, Andy procurou ajuda por meio de reabilitação e conseguiu superar seu vício. Infelizmente, essa recuperação não foi suficiente para reviver sua carreira musical. No dia 10 de março de 1988, apenas 5 dias depois de completar 30 anos, Andy faleceu devido a uma inflamação no coração. Embora sua carreira tenha sido breve, o talento de Andy era inegável. Suas apresentações ao lado dos irmãos foram particularmente memoráveis, e os Gibbs mais velhos frequentemente falavam com carinho sobre o brilho de Andy em entrevistas, lembrando o impacto que ele teve em suas vidas e carreiras. Hugh e Barbara Gibb. Os pais dos Bee Gees, Hugh e Barbara Gibb, tiveram um papel fundamental na formação do caminho musical dos filhos. Barbara Pass, vocalista de uma banda de dança, conheceu Hugh Gibb, baterista e líder de banda, no início dos anos 1940. Eles se casaram em 1944 e a paixão compartilhada pela música se tornou a base da vida familiar. Embora Hugh tivesse dificuldades em encontrar trabalho estável como líder de orquestra, ele frequentemente sustentava a família trabalhando como entregador de pães, um trabalho crucial durante os anos de guerra e pós-guerra. Suas apresentações o levaram por todo o norte da Inglaterra, Escócia e Ilha de Man. Eventualmente, a irmã de Hugh o incentivou a emigrar para a Austrália. Uma mudança que, sem saber, prepararia o palco para o sucesso musical futuro de seus filhos. Embora Hugh não tenha pressionado diretamente seus filhos para a música, seu próprio histórico musical teve claramente uma influência sobre eles. Bárbara, por outro lado, teve um papel mais ativo no desenvolvimento dos talentos deles. Ela os incentivou a cantar e a seguir seus sonhos na música. Além disso, foi fundamental para ajudá-los a estabelecer conexões com executivos da indústria e a conseguir oportunidades de apresentações. Nos estágios iniciais de suas carreiras, Bárbara assumiu a responsabilidade de gerenciar os Bee Gees. Ela usou seu conhecimento da indústria e suas conexões para ajudá-los a navegar no mundo da música. Eventualmente, ela se juntou aos filhos em Miami, onde eles haviam se estabelecido, continuando a apoiá-los de todas as formas possíveis. Bárbara faleceu em 2016, aos 95 anos, deixando um legado duradouro. Ela desempenhou um papel crucial em guiar os Bee Gees desde seus humildes começos até a fama mundial. Sua influência nas carreiras deles ainda é sentida, e seu impacto continua sendo profundo. Barry Gibb, o último Bee Gee. Barry Gibb é agora o único membro sobrevivente dos Bee Gees. Em uma entrevista profundamente emocional para o programa australiano Sunday Night, em 2012, ele compartilhou a imensa tristeza de perder seus irmãos e o impacto emocional que isso teve sobre ele. Ele refletiu sobre o doloroso fato
de que cada um de seus irmãos faleceu em momentos em que suas relações estavam tensas. Meu maior arrependimento é que cada irmão que perdi estava em um momento em que não estávamos nos dando bem. Então eu tenho que viver com isso e passarei o resto da minha vida refletindo sobre isso, confessou Barry. Eu sou o último homem de pé. Nunca poderei entender isso, pois sou o mais velho. Inicialmente, Barry acreditava que nunca mais se apresentaria após a morte de Robin, sentindo que a ausência de seus irmãos significava o fim dos Bee Gees como grupo. Depois que o Rob morreu, eu só fiquei lá, cabisbaixo, pensando que aquilo era o fim e que eu simplesmente desapareceria, admitiu. Mas apesar da dor, Barry encontrou uma nova inspiração para continuar fazendo música. Em 2016, ele subiu ao palco com o Coldplay no Glastonbury, marcando seu retorno triunfante às apresentações. Nesse mesmo ano, ele lançou seu primeiro álbum solo em 3 décadas, um testemunho de seu talento musical duradouro. O amor de Barry pela música country tem sido uma constante ao longo de sua vida, e ele teve a oportunidade de colaborar com algumas das maiores estrelas do gênero, incluindo Keith Urban, Miranda Lambert, Dolly Parton e Little Big Town. Juntos, eles deram uma nova interpretação aos clássicos dos Bee Gees, adicionando um sabor country às músicas, enquanto demonstravam a dedicação de Barry em manter o legado da banda vivo. À medida que Barry Gibb segue em frente com sua carreira, ele continua comprometido em garantir o lugar dos Bee Gees na história da música, solidificando seu status como ícones cuja influência se estende por gerações. Barry Gibb vai curar seu coração partido? Em 2020, o documentário The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, estreou, oferecendo uma visão profunda da história da banda com Barry Gibb, o último membro sobrevivente. O filme serviu como um tributo sincero ao impacto duradouro dos Bee Gees. Para Barry, participar do documentário foi uma experiência emocional. A banda, originalmente composta por Barry e seus 2 irmãos, derivou seu nome de The Brothers Gibb. Perder seus irmãos tem sido um fardo imenso para Barry, e revisitar a história deles para o documentário da HBO reabriu feridas antigas que ainda estão doloridas. Essa experiência o levou a declarar que ele não assistiria ao filme pessoalmente. Barry e seus irmãos começaram sua jornada musical na década de 1950, inicialmente se apresentando sob o nome de The Rattlesnakes. Nos anos 1960, eles mudaram para The Bee Gees, e embora eventualmente tenham se tornado superstars globais, suas raízes estão na Austrália, onde ganharam reconhecimento pela primeira vez. Antes de se tornarem conhecidos por seu icônico som-disco dos anos 1970, os Bee Gees inicialmente criaram músicas pop inspiradas nos Beatles nos primeiros anos de sua carreira. No entanto, com a chegada dos anos 1970, as tensões entre os co-líderes da banda, Barry e Robin, começaram a se intensificar. Ambos os irmãos acreditavam que deveriam ser o único líder dos Bee Gees, cada um convencido de suas próprias habilidades no auge de suas carreiras. A discórdia cresceu tanto que Robin deixou a banda no início dos anos 1970, optando por seguir uma carreira solo, enquanto seus irmãos continuavam como os Bee Gees. A tentativa de Robin de seguir carreira solo enfrentou obstáculos significativos, e os Bee Gees restantes lutaram para alcançar o sucesso que tinham antes de sua partida. No entanto, em 1975, os irmãos resolveram suas diferenças e se reuniram, permitindo que a banda continuasse sua jornada musical. Os Bee Gees se separaram no início dos anos 1970. Durante a separação, Barry e Robin Gibb se recusaram a se comunicar diretamente, forçando seu irmão Maurice a agir como mensageiro entre eles.
Morris, cada vez mais frustrado com seu papel de intermediário, se viu preso no meio do crescente conflito. Os irmãos também expressaram suas frustrações em público, frequentemente se criticando na mídia. Quando Barry e Robin se reconciliaram no meio dos anos 70, foi uma reviravolta surpreendente para os fãs que acompanhavam a carreira da banda. Poucos poderiam prever que essa reunião levaria a um dos períodos mais bem-sucedidos dos Bee Gees, marcado por uma grande transformação na direção musical deles. De volta aos holofotes, os Bee Gees abraçaram a crescente tendência disco que estava dominando o mundo da música. Eles reinventaram completamente seu som e se tornaram sinônimo da era disco. Suas contribuições icônicas para o filme Saturday Night Fever, de 1978, estrelado por John Travolta, os catapultaram para a fama internacional. A representação no filme da jornada de um jovem para se tornar uma lenda do disco ressoou profundamente com o público, consolidando ainda mais o lugar dos Bee Gees na história da música. Após o sucesso de Saturday Night Fever, o estilo de vida disco capturou a imaginação do público e se tornou uma parte definidora da era. Os Bee Gees continuaram sendo uma grande força na música até os anos 1990, influenciando a cultura pop até o início dos anos 2000, quando o primeiro membro da banda faleceu. Além dos três irmãos Gibb, Barry, Robin e Maurice, havia outro membro da família que também deixou sua marca na música pop. Andy Gibb, o irmão mais jovem dos Gibb, seguiu os passos de seus irmãos mais velhos e encontrou sucesso no final dos anos 70. Ele rapidamente se tornou uma estrela solo, e sua popularidade se manteve até o início dos anos 1980. Tragicamente, a carreira e a vida de Andy Gibb foram abruptamente interrompidas no final dos anos 1988 devido a uma overdose de drogas, consequência das lutas com o abuso de substâncias que enfrentou ao longo de grande parte de sua vida. As pressões da fama sem dúvida pioraram sua batalha contra o vício. Sua morte prematura, aos 30 anos, deixou uma marca profunda nos Bee Gees, embora o relacionamento deles com Andy não fosse tão próximo quanto o vínculo entre os três irmãos. Os Bee Gees permaneceram ativos por muito tempo. Os Bee Gees atingiram o auge de sua fama durante a era disco, mas continuaram a criar música até o novo milênio. Quando o primeiro membro da banda faleceu em 2003, muitas pessoas não sabiam que o grupo ainda estava ativo, embora seus fãs dedicados continuassem a apoiar sua música com entusiasmo. Após a morte de Maurice, Barry e Robin Gibb não precisaram mais de intermediários para se comunicar. O vínculo entre os dois irmãos permaneceu forte em seus últimos anos. Diferentemente da dramática separação no início dos anos 70, não houve grandes disputas entre eles. No entanto, mais dor seguiu quando Robin, tragicamente, perdeu sua batalha contra o câncer em 2012, aos 62 anos. Com a morte de Robin, Barry teve que lidar com a dolorosa realidade de ser o último irmão Gibb sobrevivente. Mesmo anos depois, essa ainda é uma verdade difícil de aceitar para ele. Barry admite que ainda é difícil acreditar que seus irmãos se foram, e ele frequentemente se pergunta como eles teriam reagido a várias situações. A presença deles continua viva em seu coração. Os Bee Gees passaram a maior parte de suas vidas juntos, com exceção de um ano e meio turbulento, quando Barry e Robin não se falavam. Barry falou sobre sentimentos de solidão desde a perda de seus irmãos, mas encontra conforto em sua música. Apesar das dúvidas de que os Bee Gees poderiam sobreviver além da era disco, eles não apenas resistiram, mas evoluíram. Sua música transcendia o estigma comum frequentemente associado à era disco, mostrando que seu talento e influência estavam longe de ser passageiros.
Mesmo em tempos em que o disco caiu em desuso, os Bee Gees enfrentaram pouca rejeição. O grupo permaneceu dedicado ao seu ofício, explorando uma variedade de gêneros musicais além do som icônico do disco, continuando sua jornada musical muito depois do auge de sua fama. Se você está com vontade de algo especial, confira entrevistas com os Bee Gees. A química e o senso de humor deles eram realmente notáveis, não apenas em sua música, mas em todos os aspectos de suas vidas. Não há realmente outro grupo como eles. Você é fã dos Bee Gees? Acha que a música deles ainda conecta com o público mais jovem? Ou está na hora de reintroduzir seus sucessos clássicos para atrair uma nova geração de fãs? Adoraríamos ouvir seus pensamentos, então compartilhe-os nos comentários abaixo.